para o Flamengo também é muita coisa, né? Você pega um time que tentou se estruturar com o Paulo Souza, caiu e aí vai buscar o Dorival no Ceará. Mas estão aí na final da Libertadores, com bons trabalhos. Apesar do Felipão, nesse momento, tá meio assim, preocupado. E, Prieto, digamos assim, que a qualidade técnica, olhando para a qualidade técnica das duas equipes, ela é inversamente proporcional à experiência nessa competição, falando dos dois técnicos. O Dorival Júnior, antes de treinar o Flamengo, ele tinha uma fase mata-mata da Libertadores na carreira. Uma eliminação nas oitavas de final com o Internacional enfrentando o Fluminense há mais de uma década. Então era essa a experiência em mata-mata do Dorival Júnior antes de chegar ao Flamengo. Agora, é até um tema que a gente discutiu agora há pouco numa edição do Sport Center ao vivo aqui de Guayaquil. Será que a permanência do Dorival Júnior para o ano que vem depende da conquista do título da Conmebol Libertadores no sábado? Eu acho que está totalmente vinculado, né? Porque duvido que o Flamengo fique com o Dorival se ele perder a final. As coisas no futebol a gente sabe como elas funcionam. O Dorival veio para estancar ali uma hemorragia, né? O Flamengo estava, esse ano, o que vai ser do Flamengo no ano com a receita, investimento, os jogadores que tem? O Flamengo não tem o direito de passar ter um ano perdido. Não é que não tem talento no trabalho do Dorival, não é que o Dorival não fez nada, o Dorival fez muito, apenas que ele recuperou a paz, o bom ambiente. E o Dorival mexeu também, porque para encaixar o Pedro na equipe, ele teve que convencer o Gabigol que o Gabigol seria importante. Perfeito. E ele deixa de ser o artilheiro. Nenhum outro conseguiu. Nenhum outro Esses conseguiu. mais badalados, nenhum outro foi capaz de Rogério transformar Ceni numa dupla Gabigol e Pedro. Eu cheguei a trocar algumas informações com o Dorival logo nos primeiros dias de trabalho dele no Flamengo, e tem uma frase que ficou muito marcada, que ele me disse, que foi o seguinte: falei, tá fazendo um trabalho legal, bacana, o time parece que vai deslanchar. Ele falou assim: Prieto, os jogadores compraram a ideia. Compraram a ideia. Eu acho que depois ele até repetiu isso, chegou a falar em algumas entrevistas. Os jogadores compraram a ideia. Então eu gostaria de ouvir vocês também falando a respeito dessa declaração do Gabigol sobre o Dorival Júnior. E assim, eu acho que ele carrega do Santos uma relação muito positiva, e essa coisa de comprar a ideia, lá ele comprou também. Que ele tinha um centroavante com ele, o Ricardo Oliveira, como ele tem agora o Pedro. E ele Gabigol, tem... Lucas Lima, Giovânio, linha de 3. Sim, e ele tem aceitado fazer uma função tática que tira assim dele, porque o protagonismo no time de futebol normalmente é de quem faz o gol, né? E quem tá fazendo o gol? O Pedro. Né? A gente valoriza muito, claro, todo o trabalho de todos os jogadores dentro do time de futebol, mas o apelido dele é Gabigol porque ele é um cara que mete gol pra caramba. E nessa temporada, assim, não tá sendo o papel mais importante dele do time. Finalizar as jogadas, concluir as jogadas. Sem menosprezar o trabalho dele, Pelo contrário. Só é possível o Pedro estar fazendo o que ele está fazendo porque o Gabigol faz o que ele faz também. Então, eu acho que ele, de certa forma, está sendo inteligente, né? Ao às vezes, cobrar menos um protagonismo, até porque o lugar dele na história do Flamengo, depois da tarde de Lima lá dos 2 gols, já está reservado desde aquele dia. Dali só pode aumentar, diminuir não tem como. Então, eu acho que ele está sendo muito inteligente em assumir o papel e o Dorival foi muito bem em convencê-lo a exercer esse papel dentro do time também. Esse é um dos temperos que se referiu o Paulo Andrade, né? Dentro do time, de convencer o Gabigol, como falou o Bertozzi aqui, de que maneira trabalhar e servir mais o Pedro também. Né? O Gabigol dentro do Flamengo, eu gosto de tratar como um dos jogadores sagrados. Outro dia eu falava com o João Guilherme, companheiro de Mauro do dia a dia aqui, ele falava, talvez o Gabigol, principalmente se o Flamengo ganhar o título, seja o segundo maior jogador, o segundo maior ídolo da história do clube. E nós estamos falando de um clube que tem muitos ídolos enormes, que teve um time histórico nos anos 80. O maior ídolo é o Zico, isso acho que não entra em questão.